Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu ontem vou direto ao ponto. Ontem, assistindo ao Jornal Nacional, já tinha lido isso anteriormente em jornal virtual, não é? E vi que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, o que é maravilhoso. No segundo governo Lula, também, do primeiro para o segundo governo Lula, o Brasil também tinha saído do mapa da fome, né? Informação da Organização Mundial da Saúde e de todos esses outros órgãos que regulam, né, essa pesquisa. Lamentavelmente, logo após essa informação, quem assistiu ao jornal pelos últimos dias vem vendo o que está se passando em Gaza. Nós temos no mundo, né, milhões e milhões de pessoas famintas em diferentes continentes, principalmente o continente africano. Mas quem vê aquele terror em Gaza, que até o nosso presidente qualificou de genocídio, que realmente eu estou totalmente de acordo, é um verdadeiro genocídio, porque não deixar as pessoas se alimentarem, estando várias e várias carretas, né, em território egípcio, ou mais próximo ao norte, em outro território na Cisjordânia, para poder entrar no que seria a faixa de Gaza, né? Eles dizem, a Globo colocou ontem, ou anteontem, se não me equivoco, um representante da comunidade judaica, certamente de São Paulo, realmente ele falou com palavras muito dóceis, muito macias, mas não refletiu a verdadeira catástrofe que sofre o povo palestino. Manipulado pelos Estados Unidos e pelo Estado de Israel. Eu não sei se vocês sabem, o Estado de Israel praticamente comanda os Estados Unidos, porque uma grande quantidade de congressistas nos Estados Unidos são judeus e também o poderio econômico dos Estados Unidos, quase que em sua totalidade, está concentrado na mão dos judeus. Daí a total dominação. Bem, vamos voltar ao passado com a minha chegada aos Estados Unidos. Eu trabalhei ilegalmente, porque foram minhas primeiras semanas. Eu trabalhei 2 meses e alguma coisinha para uma família judaica, uma loja. E às vezes eu trabalhava até 1, 2 da madrugada, 12, 13 horas consecutivas. E durante a primeira semana não me pagaram, a segunda semana não me pagaram. Mas eu vinha me mantendo com o pouco que tinha levado do Brasil. Mas logo depois, um companheiro que foi comigo e também a minha mulher, nós fomos roubados. E passamos a nos ver em maus lençóis. E eu, já no segundo mês, trabalhando para essa gente, 7 dias na semana, uma carga horária excessiva, carregando caixas na cabeça, e esse corpo que não me facilita tanto o empenho desse tal serviço, daquele tal serviço. Eu resolvi perguntar aos proprietários, né, 2 irmãos, se eles não iriam me pagar, porque eu já estava ficando sem comida, já estava passando quase necessidade.
E eles me disseram o seguinte: recolha tudo que tem que recolher hoje aqui das latas de lixo e coloque no quarto dos fundos. Nós vamos ver o que você está levando. Assim foi feito. Eu coloquei. Não tendo eu pretensão de levar nada dali, eu coloquei, derramei todos os sacos de lixo em um chão e eles não puderam ver nada que eu pudesse estar com a pretensão de levar. Conclusão, eu falei, não encontraram nada dentro da minha pouca comunicação com essa gente. Não puderam encontrar nada. Então, por que vocês não me pagam? Eu quero logo ir embora. Como você não trabalhou quase nada e você é um indocumentado, nós podemos chamar o departamento de imigração. Bem, eu, com medo na ocasião, saí correndo, era à noite, e nunca mais voltei a essas lojas, nem passei por perto. Pois bem, e o tempo foi passando. O meu filho, já na escola elementar, hoje vai fazer agora 33 anos, estava na escola elementar e por alguma fatalidade, alguma coisa, teve o professor que lecionava algumas matérias, teve que se ausentar. E entrou naquele ano letivo, eu não sei se eu já falei isso em vídeo anterior, mas se falei, estou ratificando, não é? Entrou uma professora, substituindo o tal professor. Bem, um dia meu filho chega da escola e me diz: pai, já não aguento mais. Toda a aula dessa professora é simplesmente para ela falar sobre o Holocausto, que todo mundo já sabe. Então, eu chamei o meu filho e disse assim: você não preste tanta atenção nessa aula, porque a única finalidade, né, desta professora é simplesmente fazer com que você e todos os outros que estejam assistindo a aula sintam pena, dó do povo judeu, que não merecia ter passado pelo que passou, não é? Na Segunda Grande Guerra. Mas aqui nos Estados Unidos, e não somente aqui, quem conhece São Paulo e conhece aquela área mais nobre dos Jardins e caminha por lá, a comunidade judaica no bairro, lá no bairro dos Jardins, e toda aquela parte da Faria Lima, a parte nobre da Faria Lima, ao você caminhar, e se você puder passar a analisar as feições das pessoas que se aproximam de você ou que estão caminhando em sentido contrário, você vê que praticamente existe uma repugnância em relação a você. Isso eu percebi porque eu estive um ano inteiro no bairro dos Jardins, na minha adolescência, mas eu já observava tudo isso. No bairro, vou dizer qual o endereço de você: Ruas Estados Unidos 460, quase na esquina da Rua Pamplona, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Pois bem, aqui em Miami, no condado de Miami-Dade, existe uma pequena cidade que não era cidade no passado, quando eu cheguei, e o crescimento fez com que essa pequena área, não é, de representação mais residencial, ela se tornasse uma cidade com a sua polícia, não é, com o seu tribunalzinho, com tudo, não é? Chamado Aventura. Uma vez, um conhecido me chamou para que eu fosse até o apartamento dele, lá, fazer um favor. Era, se não me engano, para soldar uma parte de uma geladeira.
eu fui. Eu não estava mal vestido, mas essa área é praticamente ocupada por grande parte pela comunidade judaica. Não estou dizendo que seja Israel, ou da Polônia, de qualquer outro, até mesmo centro-americanos, né, ou sul-americanos, de origem judaica. Então, ao me aproximar daquele bairro, eu pude observar a discriminação sofrida, simplesmente nos olhares. Quando eu estava descendo para ir embora, depois de ter efetuado o trabalho, eu desci com os dois casais, no mesmo elevador. E também esse meu conhecido. Bem, os olhares dessas 4 pessoas, eram 2 casais, os olhares dessas 4 pessoas praticamente eram olhares que vinham assim com uma faca nos dentes, o sangue nos olhos, contra nós, que certamente nos colocaria em posição bastante inferior. Eu nunca me rebaixei a nenhum deles, a nenhum deles. Inclusive tive passagem aqui até um pouco agressiva em relação a um elemento desse, que quis até me explorar. Não tão no comecinho, mas depois, já mais para frente. Então, eu tive assistindo também no Jornal Nacional, a Globo mostrando esse representante, como eu falei anteriormente, esse representante é da comunidade judaica, certamente de São Paulo, não é? Muito maior do que do Rio. E as palavras muito amenas. As palavras não condiziam com aquele sofrimento daquele povo que todo mundo está vendo nos diferentes jornais, não somente na Globo, como na Record, na Bandeirantes, em qualquer jornal, na CNN, no Jornal Metrópole, em qualquer jornal que vocês queiram procurar, no UOL, sabe? Vocês estão vendo que aquele povo está desnutrido, o povo brigando por uma sopa de farinha, imagina, ou de fubá. Então, aquilo ali não pode ser algo fantasioso, como diz o genocida ministro de Israel, primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, porque é um genocida. E os generais dele também, né, ratificando as palavras dele. Então, nós achamos que o mundo inteiro possa estar errado. Somente o Estado de Israel, não é, e os Estados Unidos estarem certos. Ontem, por exemplo, no fórum nos Estados Unidos, e vocês vão saber de que fórum eu estou falando, os 2 únicos que se ausentaram entre 100 e tantos países, houve 2 ausências: Israel e os Estados Unidos. E não preciso ir mais além, dando detalhes do que se tratava esse fórum. Qualquer pessoa que se informa através dos jornais, mesmo sendo um jornal que coloque mais ou menos determinadas coisas, certo? A verdade sempre aparece ali. Então, eu só posso imaginar que tudo isso seja culpa não do povo palestino. Isso definitivamente não. Será que tudo isso é culpa do Hamas, como diz o primeiro-ministro de Israel? Eu tenho certeza que não, porque eles não iam matar seu próprio povo. E pelas experiências anteriores que eu mesmo sofri em carne e osso, e vi pessoas sofrerem também,
vocês imaginam o que pode estar por trás disso. Entendeu? Aqui em Miami, na cidade de Miami Beach, existe um monumento, o Monumento Holocausto, que pode ser visitado, é até muito bonito, e mostra toda a tragédia sofrida pelo povo judeu na Segunda Guerra. Mas, além disso, quem vai a esse monumento, quem já visitou, como eu já visitei, segue uma corrente que te impulsiona a você ter piedade, a você ter dó por um determinado povo. Agora, que você tenha essa dó pelo povo judeu do passado, na Segunda Grande Guerra, e por que você não teria direito de ter dó do povo palestino, que está vivendo a sua atualidade na mais profunda miséria e na mais profunda fome? Então, eu gostaria que os Estados Unidos pudessem responder isso. E o genocida Benjamin Netanyahu também pudesse responder isso. Claro que eles vão mentir, né? Claro que eles vão mentir. Então, esse é o meu parecer. Bem, muito obrigado, boa tarde e até a próxima.